O maior encontro de velejadores e amantes do esporte náutico chega a Ilhabela. Reconhecida nacionalmente como a capital da vela, Ilhabela sediará a 3ª edição da Vela Show, dos dias 9 a 11 de junho de 2023. Você encararia uma volta ao mundo igual a essa? Eu não sabia do Projeto Brasil 1, né? Ninguém sabia. Era uma surpresa. Eu acho que era uma pergunta, né? Eu nunca perguntei isso para ele, mas... Aí ele começou a montar a tripulação. Aí chamou o Joca, que era o meu amigo do fim, né? Aí chamou o Bochecha, que era o meu amigo, que a gente velejava junto. E aí o Kiko, que é um pouco mais velho que eu, mas hoje em dia é meu amigo, mas ele foi chamando a turma e eu comecei a me sentir mal, porque, poxa, o cara do oceano sou eu, né? Eles eram do monotipo, né? Mas ele perguntou pra você? Assim, mas eu não tava... Ele perguntou. Mas no momento ali sensível, mas eu não sabia, né, que existia essa regata. E você tinha acabado eu tinha acabado de chegar de Santos Rio, eu não queria... Não quero, né? Eu não tava com aquele sentimento pós-Santos Rio. Não volto nunca mais pro bar. Inclusive, a gente bateu papo com a Isabela, que fez o documentário Senhores do Vento. Quem não assistiu, tá disponível de graça no YouTube. Sobre a campanha do Brasil 1 aí na Volvo Ocean Race, né? Foi muito legal. Foi muito legal. Quer dizer, e você não foi nessa porque você deu uma resposta errada na hora errada. Né? Atravessou. Aí o Alan era o team manager, eu falei com o Alan, ele falou, cara, agora vamos ver. Mas eu me inscrevi pelo ABN. O ABN tinha uma seletiva mundial de jovens talentos. E aí a gente foi para a Holanda, e da Holanda a gente foi para Portimão, e lá a gente ficou treinando num Volvo 60, que naquele ano foi a transição do Volvo 60 para o Volvo 70. Certo, né? Maior, o barco estava crescendo. Só que a gente não tinha o barco disponível, os barcos estavam sendo construídos ainda. Kentin Kill, isso tudo era novidade na época. E aí a gente foi lá para Portimão, a gente ficou treinando um mês lá, eram os garotos, muito legal essa história do ABN, foi muito legal. E eu fui selecionado, eu e o Luquinhas Brum. Sim. Então a gente fez todo o treinamento, aí eu falei, bom... Chato, eu queria estar no Brasil 1, mas estou bem aqui também, porque, afinal de contas, o Torben já tinha sido chamado para fazer uma perna da Volvo, ou 2 vezes, anteriormente. Mas nunca, sabe, nenhum brasileiro tinha saído de início numa regata Volta ao Mundo. E um barco estrangeiro. Então, a gente se sentia muito feliz por isso, eu e o Lucas. Pioneiros. Né? E aí a gente fez todo o treinamento, salvatagem, fizemos uma regata chamada Route de Rome, que sai de Marseille e vai até o Congo. Foram 35 dias velejando, sem parar, passando pelo Doldrums com os caras. E aí eu vi o que é velejar com anglo-saxão, que os caras são totalmente diferentes da gente, né? Nós latinos, a gente tem uma visão mais glamurosa da vela, os caras encaram muito como trabalho e tem que ser assim. É a profissão, né? Levar profissionalmente uma coisa que inclusive é segurança. Né? E acabam levando mais prêmio por isso. Você vê a Inglaterra, a quantidade de medalha que eles têm, né? E como a gente consegue ter um destaque tão grande na vela, a gente não tendo apoio, com toda a dificuldade que a gente tem, a gente consegue atletas de top internacional. Como que a gente consegue isso, cara? Eu acho que o brasileiro ele tem um jogo de cintura, né? Eu acho que falta isso para os caras. Nessa regata que eu estou falando agora, por exemplo, está passando lá nos Doldrums, é aquele lugar no Equador que não tem vento, né? Então você tem que aproveitar muito as rajadas, os pirajás. A nuvem vem, aí vem, sei lá, 15, 20 nós, você tem que estar pronto para andar um pouquinho para frente. E, cara, a rajada tá aqui, ó. Vamos dar uma orçadinha para tentar pegar isso aqui antes, né? Que ela vai passar rápido. Não, rumo é tal. Você tem que ficar no rumo. Falei, cara, mas a rajada tá aqui. A gente vamos chegar aqui mais rápido, né? Mas o rumo é tal, você não sabe? O brasileiro não sabe seguir regras. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o brasileiro, ele sabe. Por exemplo, a gente tinha uma troca do spinnaker, o balão, né? Quando dava 20 nós de vento real, a gente passava do S2 pro S4. Que é o 0,75, o tecido médio para o tecido mais forte, lá no 60 pés. E aí dava 20 nós, o imediato falava, troca de balão. Cara, você trocar um balão de uns 60 pés... É um trabalho. De noite, você acorda os dois que estão lá, éramos 12, tinham 2 sempre em stand-by lá dentro, né? Que eram os 2 que iam subir. Aí você acorda aqueles 2, às vezes precisa chamar todo mundo, se dá alguma zebra, né? E depois são mais 40 minutos você botando lã no balão, enrolando, porque não é só passar o balão que nem a gente faz lá em Angra. Você tem que enrolar o balão, enxarutar ele com as lãzinhas. Para caber dentro você bota no saco. Aí dava 20,1, trocar de balão. Aí trocava. 19,8. Aí você está terminando de
Vamos trocar de balão. Pô, cara, esse cara tá maluco, né? Mas são eles, piada, né? São eles. Ele tem a tabela, o crossover das velas. Ele sabe que com 20 ele tem que trocar. E aí você vai fazer o quê, né? Aí você vai, trabalha, aí entra no seu turno, você não descansou. Aí você entra no seu turno e o cara continua assim. Cara, tem uma passagem, assim, muito bizarra. Eu era responsável pela segurança a bordo. E aí estava no dia da revisão das lanternas, das baterias, né? De cada colete Sim. leva uma lanterna, e eu tinha que revisar isso. E o nosso turno era 6 horas acordado, 6 horas dormindo, 6 horas acordado, 6 horas dormindo, era sempre assim. E aí eu fiz meu turno e fui fazer a revisão das lanternas. E tinha tido um evento, assim, um dia antes, lá na regata, que alguém deixou cair um saco de amendoim no convés, né? E aí houve uma reunião a bordo, no meio da regata isso, dizendo que ninguém podia comer no convés. Cara, eu fiquei horas consertando as lanternas, deu problema. Eu sei que era assim, era de 6 da manhã ao meio-dia que eu estava fazendo isso. Quando eu vi, eram 11h30, e a gente tem que subir meia hora antes para o convés, né? Peguei minhas coisas, fui subir, e subi com uma caneca de café com leite, ou alguma coisa, nem me lembro. Aí o cara falou, cara, você não sabe regra? Você sabe que não pode comer. Eu falei, cara, não tem vento nenhum, a gente está aqui nos doldrums, não tem um nó de vento, cara. Eu estou trabalhando sem parar lá dentro. Eu não parei desde a meia-noite. Veja bem, né? Aí ele falou, não, você não pode comer. Aí eu tive que deixar minha caneca lá embaixo. 6 horas depois eu fui comer. Não era bebida, era comida mesmo. Então, sabe, são coisas muito desagradáveis, sabe? Que a gente, como brasileiro, a gente não está acostumado. Hoje em dia, eu já sei, né? Mas naquela hora, com o meu auge dos meus 28 anos... Aprendendo, né? Aquela coisa toda pela primeira então, vez. isso tudo machuca demais. Uma regata dessas, eu chamo que é um Big Brother com chefe. Você tem que lidar com todo mundo confinado, só que tem alguém te dando ordem o tempo todo, né? Então... Mas mesmo assim, você optou por velejar lá fora. E hoje é a sua preferência. Aí, nesse ínterim, a gente fez todo o treinamento, ia até a semana de vela de Ilhabela. Sim. E o banco... ABN, né, o Banco Real no Brasil, eles alugaram um barco, a gente ia participar dessa regata e depois a gente ia direto lá para a largada da Volvo, que ia ser em Vigo, acho. Tá, a tripulação veio para correr com o barco e depois vocês iam voltar. E aí...